Olá a todos! No nosso Café com Educação de hoje, nós estamos retomando ainda aquele café anterior que nós falamos sobre metodologias ativas e nós falamos sobre os modismos da implantação dessa metodologia, né? E aí ficou uma última pergunta, que é bastante interessante para que a gente complete esse ciclo, né, de etapas que a gente vai falar, esse ciclo de cafés onde a gente vai falar sobre metodologias ativas. E nós falamos sobre essas mudanças necessárias no ecossistema educacional, ou seja, o que vem antes para que a gente possa adotar com eficácia as metodologias ativas em sala de aula. E também falamos sobre a associação natural dessas metodologias com o uso intensivo de tecnologia. Se você não assistiu o nosso último café, vai lá na nossa página, entra no nosso site www.educativa.com, na área lá de vídeos, e assista esse último café onde nós falamos sobre metodologias ativas, sobre esse tema ou sobre esse enfoque que a gente acabou de dizer. A gente deixou a seguinte pergunta: é possível fazer metodologias ativas sem recursos tecnológicos? E aí falamos de recursos tecnológicos de ponta, ou mesmo apenas com os recursos de que se dispõe? É possível, Vanessa? Olá, pessoal. Possível sempre é, né? Eu vou sempre dizer que é possível, principalmente porque fazer educação num país como o nosso, né, onde você tem tanta diversidade, onde você ainda tem tanta desigualdade, né? O professor acaba sendo um agente aí, né, para ter ideias e fazer, na verdade, com que a educação aconteça. Agente de transformação mesmo. Isso, seja em qual cenário for, né? E quando a gente pensa em metodologias para uma aprendizagem ativa, eu tenho que entender que antes mesmo da metodologia, o que vai me garantir são as estratégias, né? Então eu posso dizer para vocês que o maior segredo, né, para executar, seja em qual cenário for, é a capacidade que o professor tem de trabalhar com as estratégias, né, de entender qual é a melhor estratégia para aquele público, para aquele contexto, né, e fazer uso dos recursos que você tem. Então quando eu penso na implementação, né, ou quando eu penso na execução, né, de metodologias que vão levar esse aluno a uma aprendizagem ativa, o primeiro passo do professor é pensar em qual estratégia. Deixa eu te complementar o teu raciocínio. É importante deixar isso claro, porque para a adoção de uma estratégia eficaz, ou modelo de estratégia que você vai utilizar, você precisa saber primeiro qual recurso você dispõe. Sim. Então, aí a gente já responde uma parte da pergunta, né? É importante, é possível, desde que você use uma boa estratégia. Isso. E o professor, ele precisa se preparar. A preparação, né, a disciplina do professor, principalmente na hora da elaboração das suas aulas, na hora do planejamento, na hora de separar algo para aquela aula, para aquele conteúdo, é um desafio muito grande, né? A gente pensa sempre na metodologia ativa que vai colocar o aluno para trabalhar, mas tem um trabalho do professor antes, né? Um trabalho de separar a melhor estratégia, um vídeo, um case, uma situação problema, uma notícia que acaba de acontecer e de repente eu contextualizo isso para dentro de sala de aula e começo a provocar esses meus alunos. Mas para isso tudo, o professor tem que pensar, ele tem que planejar, ele tem que ter a disciplina de buscar as melhores estratégias, de buscar o que tem de ponta e adaptar. Eu acho que a adaptação é uma palavra muito forte nesse sentido, diante do nosso cenário educacional, diante dessa diversidade. Então, quando você me pergunta assim, é possível não ter, de repente, os recursos de ponta e fazer aprendizagem ativa? É possível, porque aí cabe, né, a diversidade de recursos mentais que esse professor tem. Né? É a verdadeira você olhar essa xícara e o que eu posso fazer com ela. Qual é o tem que ser criativo, tem que ser inovador e tem que, sobretudo, entender o que ele quer lá no final e usar dessa o que história. Tem, e usar os recursos que tem, adaptar esses recursos, avaliar isso, medir, né? Verificar se tá dando tudo certo e mudar. Mudar não está errado. E às vezes a gente pensa tanto. E aí eu vou me lembrar da minha época de professora primária, que eu fiz criei uma grande expectativa nos alunos para fazer um bolo. Né? Eu achava que o meu propósito era mostrar a transformação da matéria-prima.
E aí eu fiz aquilo, né, com os recursos que eu tinha, né, e fiz um bolo. E assim, para alguns alunos aquilo foi muito legal. Para outros, eles estavam esperando algo mais, né, assim, algo que, nossa, era isso, né, eu Não estava era esperando novidade, mais, né. E naquele momento, assim, a minha leitura foi que eu precisava rever, que de repente aquilo, para aquela turma, o nível poderia ter aumentado um pouco mais, eu poderia ter trazido um pouco mais de grau de dificuldade, ou de exploração daquela descoberta. Então, montar as estratégias e aplicar, avaliar, medir, mudar, ou na verdade, fazer uma adequação para aquele momento, né? Eu fui professora de didática por muito tempo, então eu tinha turmas da mesma disciplina, no mesmo curso, né? Só que eram turmas diferentes, e eu posso dizer para vocês que as estratégias eram diferentes. Então eu tinha turmas que eu podia levar debate, júri simulado, discussões, e eu tinha turmas que não, que eu tinha que trabalhar com dinâmicas um frame bem pontuado, porque senão o descontrole, né, por uma turma muito ativa, uma bagunça que vira uma baderna, né? Então, isso é importante dizer. Dizer também o que não dá certo. Às vezes, se você pensa lá numa estratégia, o júri simulado é uma prática que o professor ele tem que ter muito pulso para colocar. É uma estratégia que, se você, professor, não tiver uma voz de comando, ela se transforma mais numa baderna, numa discussão, do que, na verdade... Ou seja, o professor também precisa se conhecer. Sim. Ele precisa saber qual é o perfil que ele tem, até para saber se ele vai conseguir conduzir ou não essa estratégia que ele adotou. E eu gosto muito dessa abordagem, viu, Vanessa? Quando você fala aqui, simplesmente para sintetizar o que a gente acabou de dizer, ou o que você acabou de dizer, é que é possível a gente fazer com os recursos de que se dispõe, desde que estrategicamente você entenda qual é o teu cenário, mas sobretudo que você saiba como você quer se posicionar dentro desse terreno. Né? Ou seja, você tem poucos recursos, tem recursos escassos, às vezes dispõe apenas de uma sala de aula quadro e giz, mas você dispõe de uma ferramenta como professor que todo professor deveria ter, que é a sua capacidade de entender onde é que você quer chegar com aquilo, criatividade, espírito de inovação e um ponto que eu acho importantíssimo, você tocou aqui, entender quem é esse teu público, quem é esse teu aluno, quem é essa sua turma, para você saber se aquela estratégia vai ser eficaz ou não, se você mantém ou se você abandona, o que não é nenhum crime, viu, gente? Importante saber quando não está dando certo, voltar atrás e refazer, mas para isso é preciso de avaliação do processo e é preciso dar feedback para os alunos. Até para você saber, não é, se aquilo está funcionando ou não para o fim a que se propôs. É isso? Sim, e a gente percebe ainda que a metodologia para aprendizagem ativa não está atrelada ao recurso, e sim à estratégia. Perfeito. O recurso, ele simplesmente vai ser o meio como eu vou entregar aquilo, mas a estratégia não. A estratégia, seja com papel, seja com um software, seja com a tecnologia através da internet, de realidade virtual, ou realidade virtual, seja com qual for o recurso que eu vou lançar mão para fazer essa aprendizagem, mas eu tenho que ter estratégia. Bacana, bacana. Até porque se você tiver toda essa tecnologia e você não tiver estratégia, de nada vai servir, você não vai fazer metodologia ativa. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente pode deixar aqui. E eu queria fazer uma outra pergunta, né? A gente falou aqui de conhecer o aluno. Quer dizer, em todo o teu discurso ficou claro que a estratégia pode não servir para aquele grupo de aluno, né? E a pergunta é o seguinte: o quanto é importante a gente conhecer o perfil do aluno ou da turma de uma forma mais geral para escolher que metodologia ativa a gente deve aplicar? Em resumo, como é que isso pode ser feito? Mas você não vai responder isso agora não. A gente vai deixar essa pergunta para o nosso próximo café. Vai ser a parte 3 desse café sobre metodologias ativas, que é um tema muito grande, é um tema que para nós é fascinante, que não é moda, que é possível, mas a gente vai buscar essa resposta aqui com a professora Vanessa no próximo Café com Educação. Então a gente pede que você fique conosco, que você visite o nosso site, no www.educativa.com, na área que nós falamos, na área de vídeos,
tá? Que acesse o nosso blog e veja os temas que nós temos abordado sobre educação. Obrigado, Vanessa. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.